O barulho veio primeiro. Não a tempestade em si, mas o silêncio que a antecedeu. Aquela pausa estranha entre uma onda e outra, como se o oceano tivesse prendido a respiração. Renato notou. É claro que notou. Ele passou os últimos 3 anos da vida aprendendo a ler o mar como outros leem manchetes de jornal. Rápido, com atenção às entrelinhas. Mas dessa vez, quando ergueu os olhos para o horizonte e viu aquela faixa cor de chumbo se aproximando, era tarde demais. Eles mal se falavam no navio. Havia uma divisão não declarada que ambos respeitavam, sem nunca tê-la combinada. Renato ocupava o laboratório de popa, as amostras de água e os dados. Theo ocupava o convés, a câmera sempre pendurada no pescoço e os olhos sempre buscando o ângulo que mais incomodava. Uma vez, durante o jantar da tripulação, Theo tinha tentado uma conversa. Você sempre foi tão metódico? Ele perguntou com aquele sorriso que parecia não saber bem se era gentileza ou provocação. Renato tinha respondido com um olhar. Depois voltou para o prato. Essa foi a extensão do relacionamento deles. 2 homens dentro do mesmo navio, separados por algo mais espesso que metal. A lancha era pequena demais para a tempestade que chegou. Eles tinham saído juntos por má sorte. O coordenador da expedição precisava de fotos do Recife antes da frente fria, e o único mergulhador disponível era Renato. Theo foi porque era o trabalho dele. Renato foi porque sempre foi. O motor parou 20 minutos depois que avistaram as primeiras nuvens. Theo tentou consertar. Renato tirou as mãos dele do motor com uma firmeza que não precisou de palavras. Tentou ele mesmo, mas não funcionou. O vento os empurrou por horas. Ou foram minutos. O tempo dentro de uma tempestade se dobra de maneiras que nenhuma equação explica. Em algum momento, Renato perdeu a consciência. O escuro chegando rápido. E depois, areia. Areia branca e quente sob as costas. O cheiro de sal. Um céu que estava começando a clarear. Cor de laranja pálido, como uma ferida que cicatrizou mal. Theo estava sentado a 2 metros dele, quando Renato abriu os olhos. A câmera ainda estava no pescoço, milagrosamente intacta, protegida pela capa impermeável. Ele olhava para o oceano com uma expressão que Renato não soube nomear. Não era medo, nem alívio. Era algo mais quieto que os dois. Bem-vindo, Theo disse sem virar. Renato sentou devagar. A cabeça doía. O ombro direito pulsava com um ritmo insistente. Ele passou os olhos pela praia, estreita, branca, palmeiras tortas curvadas na direção do vento. E depois pelo mar. E depois pelo horizonte vazio onde não havia navio nenhum. Quanto tempo? Quis saber Renato. Não sei. Acordei faz pouco. Theo finalmente virou. Os olhos claros pareciam mais claros ainda com aquele fundo de céu laranja. Havia algo nessa última frase que Theo não terminou. Renato não perguntou o quê. Ficaram em silêncio por um momento. Temos que encontrar água doce, Renato disse e se levantou. A ilha era pequena. Eles levaram menos de 2 horas para perceber isso. Uma volta completa pela orla, sem falar quase nada, apenas mapeando com os olhos o que tinham. Palmeiras, algumas pedras grandes ao norte, onde o terreno subia,
uma vegetação densa no centro e um riacho fino que Renato encontrou seguindo o som antes de encontrar a água. Nenhum sinal de presença humana, nenhuma construção, nada. Theo tirou algumas fotos. Renato olhou para ele fazer isso como se olhasse para um comportamento de animal que ainda não entendia. Aquela necessidade de registrar, mesmo quando não havia ninguém para ver. "Por que você faz isso?" ele perguntou, sem conseguir segurar. Theo baixou a câmera e olhou para a foto que tinha acabado de tirar. O riacho, a luz da tarde caindo entre as folhas, um reflexo que parecia pintado. "Porque se eu não fotografar, parece que não aconteceu", ele disse. E havia algo nessa resposta que não era leveza. Renato não respondeu, mas ficou olhando para ele um segundo a mais do que pretendia. Eles construíram algo que não era bem um abrigo. Galhos e folhas de palmeira. Theo trabalhou com uma energia que parecia nervosa, as mãos sempre ocupadas. Renato trabalhou com a precisão de quem calcula antes de agir. Não era o suficiente, mas era o que tinham. A noite chegou rápido como chega nos trópicos, sem aviso, sem transição, o sol simplesmente decidindo que já era o suficiente. Quando sentaram, o fogo entre eles era pequeno. Renato tinha encontrado um isqueiro no bolso da calça, um desses hábitos sem explicação que às vezes salvam vidas. Theo olhava para as chamas com aquela expressão quieta de antes. "Alguém vai nos procurar", ele disse. Não era uma pergunta. Renato ficou em silêncio por tempo suficiente para que a frase perdesse a certeza que Theo tinha colocado nela. "Sim", disse ele por fim. Mas olhou para o mar quando disse isso, e o mar não devolveu nada. Theo adormeceu primeiro. Renato ficou acordado. Olhou o fogo diminuir. Olhou para o rosto do outro homem, relaxado no sono de um jeito que não era durante o dia, a linha dos ombros solta, a expressão sem aquela tensão constante que Renato tinha ignorado até agora. Havia algo estranho em conhecer alguém pela primeira vez dentro de um desastre, sem contexto, sem os papéis que as pessoas vestem quando sabem que estão sendo vistas. Renato não sabia quase nada sobre Theo, mas sabia que ele tinha esperado. Que quando Renato estava inconsciente na areia, Theo tinha ficado. E isso, por alguma razão que Renato não quis examinar de perto, pesava de um jeito diferente. Ele se deitou e fechou os olhos. A ilha respirava ao redor deles. O vento entre as palmeiras, o mar batendo no ritmo de algo muito mais antigo que qualquer um dos dois. Amanhã, eles precisariam conversar sobre comida, sobre sinalização, sobre quanto tempo uma pessoa aguenta sem certeza. Mas por agora, era noite. E eles estavam vivos.